claramente estavam cansados, só que situações diferentes. Hoje o Coutinho jogou mal. Hoje eu não consegui ver nem a participação, digamos assim, positiva que o Coutinho tem nas movimentações, mesmo que ele erre, mesmo que ele acerte. Coutinho jogou mal. Coutinho não acertou praticamente nada dentro da partida, muito pelo contrário. Tiveram alguns contra-ataques que necessitavam desse ímpeto dele e ele não conseguiu dar sequência nos contra-ataques. Já o Nuno eu encaro de uma forma diferente. Eu acho que o Nuno cansou também, mas jogou bem. Não bem da forma como ele vem jogando ultimamente, mas bem o suficiente para você não prejudicar o time. Ele conseguiu fazer a recomposição pelo lado esquerdo com o Lucas Piton e depois, no segundo tempo, ele realmente cansou. E aí vem as substituições, ele adianta o Tietê para jogar ao lado do Lloyd e também do Ryan naquela ocasião e traz o Matheus Carvalho para ser o segundo volante junto com o Hugo Moura. Quando ele adianta o Tietê, ele coloca o Lloyd ao lado, é justamente para quê? Para você ter o Tietê que tem um bom passe, ficar mais parado e ter menos obrigações defensivas e colocar o Matheus Carvalho para fazer o trabalho sujo ali no meio campo, já que o Operário estava dominando as ações. E aí o Fernando Diniz acabou repetindo o que eu falei aqui, logicamente, porque eu também entendi dessa forma. O Operário tem Bosquilha, o Operário tem o Alano, o Operário tem o Fran Sérgio, o Operário tem outros jogadores que são interessantes e que, obviamente, não sentem a pressão de jogar em São Januário. Muito pelo contrário. Se o Vasco deu espaço, eles vão aproveitar esse campo. E foi o que eles fizeram até aquele momento. O único problema para mim é que o Fernando Diniz demorou a mexer. Ele coloca o Adson na vaga do Ryan, muito porque o Ryan sentiu cãibra, sentiu alguma coisa ali não muito grave, mas ele coloca o Adson naquela posição. O time volta a ter um pouco mais de rotação, digamos assim, na partida. Tanto é que tem uma chance que o Adson ainda tem uma caneta pelo lado esquerdo e acaba tocando para dentro da área, mas o Vasco não consegue aproveitar. Tem uma chance do Piton ali que ele cria, não só para o Verratti, mas também de fora da área batendo de direita. Tem outra chance do Piton que ele bate de esquerda de muito longe e que quase ele faz o gol. Então o Vasco, a partir dos 25, 30 minutos, começa a equilibrar a partida que tinha sido apenas do Operário no segundo tempo. Mas aí é que faltou para mim um pouco da leitura do Diniz. O Tietê estava cansado. O Tietê estava exausto dentro da partida. Então, se ele pudesse mexer no Tietê e trazer o Paulinho, que foi o que ele foi fazer aos 40 e tal, depois que o empate já tinha acontecido, ele teria um pouco mais de vitalidade e ele teria um pouco mais de saída de bola naquele momento. Então, acho que hoje o Diniz pecou um pouquinho no tempo de substituição, no momento em que o Vasco estava precisando. Claramente essa equipe perdendo fisicamente para o Operário também fez trocas importantes, e aí o Operário começou a ganhar campo, cruzando bola, até que uma bola virada lá na esquerda acaba virando um cruzamento, e aí, repito, o Lucas Piton, que estava fazendo uma boa partida, uma excelente partida, digamos assim, acaba tomando gol na bola aérea, que é o grande defeito dele, e vai ficar marcado, não tem jeito, porque ele errou naquela bola aérea ali, mas obviamente também é um erro coletivo de toda a equipe do Vasco da Gama. E quando o empate sai, aí o torcedor já volta-se imediatamente para o personagem da partida. Porque, tirando o Léo Jardim, que é obviamente o principal personagem, o Lloyd acabou se tornando um dos principais personagens da partida, pelo bem e pelo mal. O Lloyd entra ali na ponta esquerda e logo na primeira jogada dele, se eu não me engano, ele consegue achar uma boa bola para o Verratti. Ele corta um, corta outro, dá o passe, o Verratti faz o facão e sai cara a cara. O do Operário tira a bola do Verratti. Quando ele fez aquela jogada, eu pensei, pô, ele vai ganhar confiança. Porque, se vocês repararem, um pouco antes do que aconteceu e ele deixa ele falar e tal, o Diniz chegou a conversar com ele. O Diniz chamou ele na beira do campo e focou a imagem assim no Sport TV e mostrou claramente o Diniz meio que com a mão na nuca dele assim, orientando. E na minha visão também, na minha percepção, ele estava dando confiança pro Lloyd, porque a torcida teve uma bola que o Lloyd perdeu, já começou a falar no ouvido do Lloyd, e aí naquele momento ali ele começa também a perder confiança. Cara, quem sou eu para falar na torcida do Vasco? A torcida do Vasco não pode ser criticada em momento algum. Mas já há uma falta de paciência com o Lloyd por outras partidas, pela displicência dele que vem de outros jogos. Tem jogos que ele joga bem e tem jogos que ele joga mal. Mas na maioria deles ele está displicente. Eu acho que o único jogo não displicente que o Lloyd fez com a camisa do Vasco foi contra o Palmeiras. Porque de resto, ele entra, aí ele vira a cara, aí ele tenta dar um passe ali mais bonito, aí ele tenta dar um cruzamento de letra. E cara,
não tem problema você ter esse estilo de jogo. Não é um problema. Muito pelo contrário. Esse estilo de jogo é o futebol bonito. A gente gosta de ver isso. Só que você tem que entender o momento de fazer isso. O momento de fazer isso. É por isso que a torcida olha e fala assim, cara, perde a paciência. Perde a paciência logo no início. Então uma paciência natural que você teria com outros jogadores, pelo histórico displicente desde que ele vestiu a camisa do Vasco, isso acaba incomodando. Ainda mais num jogo de Copa do Brasil que o torcedor vascaíno leva muito em consideração, que é muito importante para o clube. Com um time pior no ano passado, o Vasco conseguiu chegar à semifinal. Então ficar dando sorte pro azar, ainda mais por displicência, vai irritar o torcedor. E o Diniz vai, reclama com ele, acho que nem reclama, né? Orienta ele numa boa e tudo mais. Aí numa outra jogada, ele tenta dar o elástico. E foi aí que a torcida perdeu a paciência de vez. O Diniz foi chamar ele para justamente tranquilizar, como ele falou na coletiva. Lloyd, vem aqui, vem aqui. E eu acredito realmente que ele não ia dar nenhum esporro federal no Lloyd naquele momento ali. Por quê? Porque quando ele quer dar esporro, ele grita e, desculpa a palavra, foda-se. Ele grita e não quer saber de nada, como o Ryan falou naquele momento. Mas não, se ele chamou próximo, seria para conversar. E o Lloyd, de maneira totalmente equivocada, se recusa a receber a instrução do professor. Então, assim, cara, eu sei que deve ser chato pra cacete você ficar ouvindo o Fernando Diniz no teu ouvido o tempo inteiro. Eu sei que pra jogar bola, tu ficar ouvindo alguém falando na tua cabeça é muito ruim também o tempo inteiro. Porque, porra, se você tem que raciocinar pra tomar decisões e você ainda tem alguém falando no teu ouvido qual decisão você deve tomar, isso prejudica. Isso é chato, tá? Isso é chato. Só que assim, o soberano no campo é o treinador. Se o treinador tá te orientando para fazer o que você deve fazer, é porque ele tá vendo o jogo de fora, é porque ele é comandante e porque ele tá enxergando o jogo de uma outra maneira. E eu digo isso usando o exemplo, por exemplo, óbvio, né? Do Ryan. Onde que sai o gol do Ryan? O gol do Ryan sai lá na esquerda. Sabe por quê? Porque o Diniz não tá deixando o Ryan preso na direita. Ele faz o Ryan flutuar a ponto do Ryan conseguir ser influente no jogo de todas as maneiras. Porque ele tem força física, ele tem velocidade, ele é um garoto alto que consegue brigar, seja por uma bola no alto ou até mesmo fazer a pressão sem bola. Que é uma coisa que eu sempre cobrei do Ryan aqui. Essa postura sem bola dele é uma postura que ele vai evoluir. 18, 19 anos, naturalmente ele vai evoluir. Mas ele deveria evoluir. Porque para você jogar hoje, não tem como você jogar achando que você só tem que ter a bola. Não é de hoje. Diniz não deve mais colocar esse Lloyd. Neto, se inscrevam, cara. Vasco é gigante como... Fábio é gigante como Vasco. Obrigado pela camisa, meu rei. Neto Ranini, que ganhou na última live a camisa e vai chegar pra você. Hoje já comprei, tô enviando amanhã pra você, tá? Vai chegar aí em breve. Em breve vai chegar pra você a linda camisa do Vasco da Gama, a camisa número 3. Eu desisto, não entendi o que o Lloyd fez. Eu também não entendi, cara. A displicência dele, o Márcio, a forma como ele entrou... Agora, quando ele botou a mãozinha... Pra quem que ele botou a mãozinha? Eu queria saber. Ah, foi pro Diniz. Pro Diniz? Tu tá brincando que foi pro Diniz. Tu não pode botar a mão pro treinador porque ele tava te chamando atenção? Não pode. Quase tive um infarto, tá doido. Agora te pergunto, não cabe o Vasco fazer uma investida no Bosquilha? Falei isso na transmissão, Júnior. Acho que sim. Com a braçadeira no braço e a alma no escudo, o Verratti incendiou o Vasco. O cara é diferente. E ele foi fundamental pra caminhada do Lloyd até a cobrança de pênalti, pedindo o apoio do torcedor. Que não é fácil. O torcedor tava pistola com ele e com toda a razão. Com toda a razão. Provocou o Diniz? Foi pra torcida? Vamos ver. Eu acredito que o Diniz vai ser perguntado sobre isso na coletiva, né? Eu acredito que sim. Avançamos. O Atlético Paranaense também avançou. Agora o Grêmio está jogando com o CSA e o Náutico com o São Paulo. Vamos ver quem vai avançar aí para a fase oitavas de final da Copa do Brasil. Você que chegou agora, não esquece, dedo no like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Pô, passamos de 218.600 amigos. Muito obrigado mesmo.
Olha aí. Fábio, cheguei agora. O que houve com o Lloyd? Júlio, ele entrou no jogo, tentou dar um elástico, a bola escapou, fez uma graça, não deu em nada. Aí um chute que ele acertou um pombo, bonito, ia ser até um golaço. O Elias botou pra fora, ele botou a mão assim, na orelha. E como eu tô do meu estúdio e não tô em São Januário, eu não sei se foi pro Diniz ou se foi pra galera. Algumas pessoas me disseram aqui, e confesso, gente, que é muita informação que eu fico aqui ligado no jogo, né? Eu fico ligado no chat, tô olhando pro chat, eu tenho que olhar pra minha tela principal onde tá toda a minha configuração técnica, eu tenho que olhar pro jogo. Então, numa olhada pra cá, olhada pra lá, eu perdi, dizem, que o Diniz, quando chamou ele, debochou. Deixou o Diniz falando sozinho. Ó, foi um desrespeito pro Diniz. Mentalidade de time campeão, batemos bem os pênaltis. À exceção do João Vitor e do Paulo Henrique, né? E gol de São Paulo. Então, assim, se foi pro Diniz, é rua. Foi pra torcida, rua também. Azevedo, qual modelo da camisa vai ser sorteada hoje? Não é sorteio, o Zé. É o maior pix da live. Quem ganha, escolhe. Simples assim. Quem ganhou, escolheu. Na live passada, o Neto Ranini, que tá aqui com a gente até no nosso chat, escolheu a camisa que eu usava, até a terceira camisa, da resposta histórica. Você pode escolher essa de goleiro, do Léo Jardim. Porra, essa camisa é abençoada, meu irmão. Foi do Carlos Germano, inspirado em quem, né? No Monstro. Foi pro Diniz. Então, tá todo mundo dizendo que foi pro Diniz. O Diniz vai se manifestar na coletiva. Não tem a menor dúvida. Conhecendo o Diniz como eu conheço, pode ser que ele tente botar panos quentes até pra não dar sequência. Mas internamente, que hoje não sai nenhuma decisão. Mas amanhã ele vai ser punido. Amanhã ele vai ser punido. Oh! No bolso, alguma coisa. Verrete e Hugo foram brabos no final. Cara, com certeza. Aliás, eu torci muito. Eu não quis falar antes, pra não parecer que tava secando e tal, mas eu torci muito pelo Hugo Moura, pra que ele fizesse o gol. Por tudo que tá passando, infelizmente, ele com a esposa, eles perderam o bebezinho, ele tá jogando, e jogando bem. Torci muito pra ele fazer o gol. A torcida tem que parar de queimar jogador. Não tem que... Mas a torcida não tá queimando não, Caio. Não tá queimando não. Ele que tá se queimando. Não tô dizendo nem pela questão da forma como ele cobrou o pênalti, como ele entrou no jogo, a displicência. Não tô nem falando disso. Tô falando da forma como ele tá debochando. Tá de brincadeira, meu irmão. Tá brincando, né? Gomora foi estrategista pra arrumar uma briga que mexeu com os caras. Também na hora ali da confusão dos pênaltis e tal. Verdade. Se fosse eliminado, ficaríamos irados com o Lloyd. Verdade. E ia mesmo. Ó, gente, esse QR Code tá aqui na tela do Pix do canal, tá? Pro maior Pix da nossa live ganhar a camisa do Vasco. Por enquanto, o maior Pix está sendo do Rafael Amorim, com R$100. Você vai mandando aí. Lê meu superchat, lê o superchat do cara. Já li, cara. Quer que eu leia mais? Porra. Ele que se queimou. Exatamente. Então não é o torcedor que tá queimando ele. Ele que se queimou. Ele se queimou sozinho. Fala, Fábio. Ganhei. Também a camisa rodada passada. Não dá mais pra aguentar o Lloyd. Mauri, a sua camisa vai ser enviada amanhã. Amanhã já estou enviando a sua camisa e te mando depois o código. Grande abraço, Mauri. Obrigado pela moral. E é verdade, cara. E a forma como ele entrou no jogo, né, cara? Porque assim, não é questão do cara jogar bem ou jogar mal. Isso aí, tanto faz. O cara vai jogar bem, vai jogar mal. Mas a forma displicente que ele entra no jogo. Tentando dar elástico, virando a cara. E na hora do chute, que foi um belíssimo chute dele, ele botou a mão no ouvido. E aí a minha pergunta é, pra quem foi? Muitos estão afirmando, e eu não tenho essa convicção, que foi pro Diniz. Vamos ver. Se foi pro Diniz, ele vai falar na coletiva. Daqui a pouquinho começa a entrevista coletiva. Ou foi pra alguém do banco do Operário? Não sei. É isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo descobrir pra quem foi. Foram 2 lances diferentes do Lloyd. Mão no ouvido pra torcida depois de um belo chute. Recusou o chamado Diniz gesticulando que não iria lá. Péssimo isso, né? Péssimo. Ele querer tirar onda com o torcedor e sacanear o treinador? Porra, péssima atitude dele, né? Como te escrevi no e-mail, o ídolo é muito pessoal e o Léo Jardim é o meu. Aguardando a minha camiseta verde. Vai chegar pra você, André.
Então, o André, que é o Joker, cara, e assim, a idolatria, meu irmão, eu não posso dizer, o Léo Jardim não é ídolo do Vasco. Tá aí, torcedor que considera. E ele foi fundamental, não só nos pênaltis. Graças a ele, durante o jogo, o Vasco foi pros pênaltis. Porque ele pegou umas 3, teve uma cabeçada no segundo tempo que ele salvou a queima-roupa, teve um chute do Francés no final do primeiro tempo. Isso colocou à disposição. Mas, cara, eu vou falar um negócio pra você. Não dá, pô. Não tem como. É um erro grotesco você ter jogadores com um nível técnico superiores e deixar o zagueiro. Com todo respeito, não estou falando que zagueiro não tem qualidade para tal, mas o sistema defensivo são os últimos que vocês podem colocar em questões que você precisa finalizar a jogada, né? E o pênalti é uma finalização. O pênalti é o momento do ápice da finalização ali. Depois do pênalti é só o gol ou só perder. Então você tem que pegar os jogadores que têm vivência no setor ofensivo e priorizar. Isso daí é o beabá, né? É um beabá do futebol. Então, naquele momento que o João Vitor pegou a bola, eu pensei na hora no Adson. Eu falei, cara, por que o Adson não pegou para bater esse pênalti? O João Vitor vai lá de uma forma muito, enfim, estranha, né? Bate o pênalti muito mal, diga-se de passagem, e perde aquele pênalti, colocando eu em desespero. Né? Na hora que o João Vitor perdeu o pênalti, eu entrei em desespero, pô, literalmente. E aí a gente observa, né, que olhando essa esfera da equipe do Operário, que tem jogadores experientes, a gente também consegue, né, fazer com que aquela confusão ali entre Hugo Moura, o Alano, aquela confusão ali também tirasse a concentração do jogador do Operário na cobrança decisiva. Porque aquela cobrança ali, pós-confusão, era cobrança decisiva. Então, aquela confusão aconteceu na hora certa, porque se talvez ela não acontecesse, o Operário estava classificado. Então, são coisas ali que favoreceram, né? O Buscapé tá alertando, o Edu tá com um pouquinho de delay, só um pouquinho. Mas daqui a pouco ele resolve isso. Tá com um pouquinho, mas bem pouquinho, Edu. Mas tá atrapalhando, a meu ouvir? Tá atrapalhando nada a live, certo? Então vambora. Nada, tá perfeito. O áudio tá perfeito, é só um pouquinho de delay. Coisa de 1 segundinho. Mas é isso, cara. Esse tipo de vitória, apesar do torcedor sofrer, da gente sofrer pra caramba, à beira ali esperando o resultado, ele é muito positivo. Ele é muito positivo. Sabe por que ele é muito positivo? Porque a gente consegue, passar de fase, ufa, 3.600.000 reais no bolso, ufa, e consegue também ter várias lições para serem corrigidas, né? Isso faz uma evolução muito otimizada. É óbvio que não é bom, não é gostoso a gente passar por isso. É ruim. O Vasco poderia ter jogado e avançado, mas escancarar os erros também não é nada negativo. Mostrar o que precisa ser feito, mostrar o que precisa ser corrigido, trazer ali um jogo difícil. A parada, eu sempre falo isso, eu vou repetir. O time, quando é frágil, tecnicamente, como o Vasco tem essa dificuldade, né? Infelizmente, por conta da janela, não por conta do Diniz. O Diniz não tem culpa de nada. Como o Vasco tem essa dificuldade de equilíbrio, principalmente quando vai fazer substituições, quando você avança, que é o nosso objetivo, e joga muito mal, escancara o que você precisa fazer. É melhor do que jogar bem, Edu, de forma falsa, porque o adversário é muito fraco, porque o adversário é frágil, porque o adversário deu espaço. Enfim, passamos e temos uma lista para ser resolvidas, né? E isso é muito positivo. É muito positivo. E mais uma vez o Léo Jardim, de novo, né? Na Copa do Brasil, ano passado não foi diferente, salvando aí o Vasco passando para a próxima fase, tá? Mas tem coisa que precisa ser corrigida para o Léo Jardim ser goleiro de seleção. O que está faltando para o Léo Jardim ser o melhor goleiro do Brasil? Evitar o gol do Operário saindo do gol. Aquela bola ali, Edu, demorou muito para chegar ali no segundo pau. Ali. Demorou muito, dava para sair tranquilamente e evitar tudo isso que ele fez. Dava para sair tranquilamente e evitar tudo isso. Na hora que ele corrigir esse fator, ele será seleção brasileira titular. Escuta o que eu estou te falando. Mas não muda o fato do seguinte. Hoje eu e Lineker estamos no mesmo barco e eu concordo plenamente. Léo Jardim, me engravida de gêmeos, Léo Jardim. Pelo amor de Deus.
Eu não tô aqui. Ninguém tá dizendo que o Léo Jardim é mau goleiro, pelo contrário. É muito bom goleiro. Igual o Rafael Martins, quase que eu morro. Fora Coutinho, fora João Vitor, a Luciana tá bolada. O Alexandre mandou, o Diniz tá no banheiro, demora mesmo, galera. Demora um pouquinho, faz parte. Fernando Diniz tem que conversar com o grupo no vestiário. Eu acho que a situação do Lloyd Augusto vai ser algo muito debatido no vestiário hoje, né? A atitude do Lloyd foi uma atitude de um jogador desequilibrado, e não é, né? Um cara que fez a live que ele fez, ele mostra que ele é desequilibrado. Mas eu acho que todo elenco de futebol tem que ter um piroca na cabeça, tem que ter um desequilibrado mesmo. O Lloyd Augusto, na minha opinião, é um mal necessário. Só que ele precisava, para ter essa marra toda, ele tem que ser bom. E até agora, Lineker, ele não é bom não, né? Vamos falar a verdade aqui? Até agora, ele tá longe de ser bom. Eu tô certo ou tô errado? E você que tá chegando aí, não esquece, pô, o Vasco classificou. Peraí, rapaziada. A gente tá nervoso, mas teve classificação do Vasco. Deixa o teu like aí, deixa o teu comentário, inscreva-se no canal, dá aquela martelada no like rapidinho aí. Não deixa aí, deixa o seu like pro Léo Jardim, cara. Deixa o like pro Léo Jardim, o homem mais gostoso do Brasil. Léo Jardim, eu te amo, Léo Jardim. O homem salvou a gente de novo, Lineker. Toda vez é isso. Então a galera vai deixar o like pro Léo Jardim agora. Daqui a pouquinho teremos Fernando Diniz ao vivo aqui na tela do A Hora do Vasco. 1.710 aparelhos conectados. Deixa o seu like e inscreva-se no canal. Esse canal aqui é novo. Você não está inscrito nele, tem live nele todo dia, meio-dia, de vários lugares. Já fomos a Arequipa, no Peru, já fomos a Buenos Aires com o Vasco da Gama, já fomos no Brasil inteiro cobrindo os Jogos do Gigante. E você ajuda o nosso canal também, através da Live Pix. Juninho Paulista ganha força nos bastidores para assumir cargo de executivo do Vasco. O nome de Juninho Paulista começa a ganhar força nos bastidores do Vasco da Gama como possível novo executivo de futebol do clube. Com vasta experiência nos bastidores da CBF e passagem de destaque como coordenador da seleção brasileira, Juninho surge como um dos favoritos para assumir o cargo deixado vago após reformulações recentes no departamento de futebol cruzmaltino. A diretoria da SAF do Vasco, comandada por Pedrinho, vê em Juninho um perfil alinhado com o projeto de reestruturação do futebol vascaíno, que busca mesclar uma gestão profissional com o resgate da identidade histórica do clube. Além de sua trajetória como jogador, que inclui passagens vitoriosas por clubes europeus e pela seleção, Juninho é reconhecido por sua capacidade de articulação e liderança fora das quatro linhas. Fontes próximas à diretoria indicam que conversas já teriam sido iniciadas, ainda em caráter preliminar, mas com otimismo de ambas as partes. Juninho é um nome que agrada muito. Ele conhece os bastidores do futebol brasileiro como poucos e tem um perfil que se encaixa no que estamos buscando, revelou uma fonte ligada ao clube, sob condição de anonimato.